Agradeço primeiramente a Deus a oportunidade e estar aqui com os irmãos que eu tanto amo aqui desse núcleo Tijuca, que tem feito toda a diferença na minha caminhada, tem me ajudado a crescer, tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Então, glória a Deus pela oportunidade de estar aqui com os meus amados irmãos. Espero somar algo na vida de vocês, através daquilo que Deus tem ministrado na minha vida. E é isso, gente. Quero passar um pouquinho para vocês do que eu tenho aprendido, no meu ministério, porque tudo isso faz parte. Essa mensagem veio a partir do momento de uma escolha de um louvor, onde esse louvor falou muito comigo, e eu espero que fale com vocês também. E a presença do Espírito Santo, a gente não pode, como é sempre dito aqui, colocar numa caixinha. Ele é livre e ele permanece livre. E ele já faz parte deste culto, porque através do momento que eu entrei nessa casa de oração, eu já pude sentir a presença de Deus. E ainda mais se intensificou quando os louvores foram tocados aqui, e isso manifesta no nosso coração. Então, é um prazer imenso ver o agir de Deus através dessa casa de oração. Eu peço que meus amados abra as escrituras juntamente comigo, no livro de Lucas 24, 49. Nós vamos ler 2 versículos, esse daqui e mais um outro que eu preparei. E Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Agora eu peço que vocês abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. E continua dizendo assim: certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, aos que haviam reunidos, lhe consultaram: Senhor, será que o tempo em que restaurarás o reino a Israel? E ele afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que meu Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quanto o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Até aqui no versículo 8. Nós todos sabemos aqui que Jesus, como foi dito aqui, nos deixou o grande presente, que é o Espírito Santo de Deus, que aqueles quanto o aceitam, ele vem e moram e habita nele. Esse Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, que através dos méritos de Jesus veio morar em nós, ele nos veio realmente para nos lavar, para nos limpar, para que a promessa de Deus fosse cumprida sobre nós.
E hoje a pergunta tão grande que veio no meu coração, a gente fica vendo esse grande avivamento, todos devem ter visto, que aconteceu nos Estados Unidos, e que eu venho a pensar, por que não aqui na Aliança Cristã? Por que não na cidade de Campo Grande? Por que não no Mato Grosso do Sul? Ou até mesmo no Brasil? Esse é grande avivamento. Pessoas do Brasil saindo para os Estados Unidos para contemplar esse avivamento. E por que não aqui? Por que não aqui? Foi a pergunta que eu me fiz. Por que não aqui? Porque o Espírito Santo, ele tem que fluir através de mim, através da minha vida. Eu sendo um rio, um canal de bênçãos, o fluir de Deus, o fluir do Espírito vai ser consequência, aonde quer que eu esteja. Porque nós não podemos medir ou querer mensurar o poder do Espírito Santo, o agir dele, ou até mesmo, como diz a palavra, saber o tempo que ele vai atuar. E essa questão de tempo, ela é muito peculiar, porque eu não sei se vocês são assim, eu sou muito ansioso quanto ao tempo. E às vezes eu não quero as coisas, não espero o tempo de Deus acontecer, mas sim, eu quero as coisas no meu tempo. E quando a gente pega e tenta apurar o tempo de Deus, aquilo que era bênção acaba se tornando até maldição em nossas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente busca a Deus e não espera o tempo necessário. Se vocês prestarem atenção nas duas passagens aqui, Jesus fala para o quê? Aguardar. Aguarde o tempo. Aguarde o tempo. E isso eu fico vendo na vida de muitas pessoas, não só na minha. Ministerialmente falando, eu conheço uma pessoa que hoje faz parte desse ministério tão bonito aqui, que caminha comigo há algum tempo, que faz parte da minha vida há algum tempo, que quis muito estar aqui neste altar. E hoje ela faz parte deste altar, essa pessoa. E nesse tempo, foi um grande tempo de aprimoramento, de cuidado de Deus sobre a vida dela, para que hoje ela estivesse colhendo o melhor de Deus sobre a vida dela. Então, às vezes vale aguardar o tempo de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não tem compreensão do trabalhar de Deus na nossa vida, mas Ele está trabalhando, Ele está fazendo, Ele está cuidando. O Espírito Santo de Deus, Ele já está movendo dentro de você e vocês não estão percebendo. E diante dessa pergunta tão grande que eu fiz, voltando a respeito do avivamento que ocorreu nos Estados Unidos, que também mexeu aqui com a gente aqui no Brasil, né? Algo muito lindo da parte de Deus que Deus fez lá. Por que esse esfriamento tão grande da igreja brasileira, do povo brasileiro, em não conseguir romper? Será que é porque só estava escrito na palavra que o coração de muitos se esfriariam? Ou será porque até mesmo as pessoas têm desistido, não têm aguardado o tempo de Deus na vida delas? Nesse mesmo capítulo, Mateus 24, do 12 ao 13, diz assim, que quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, do 12 ao 13. Então a gente fica vendo que Deus, a gente não consegue mensurar o trabalhar desse Deus. Ele é um Deus poderoso.
onde que a gente tem que, às vezes, aguardar o tempo, apenas aguardar o tempo. E a gente, às vezes, quer que Atos 2 se cumpra neste altar, se cumpra na igreja do Senhor, se cumpra aqui na Aliança Cristã, esse avivamento tão esplendoroso da parte de Deus. Mas e nós? O que nós temos feito para que esse avivamento venha sobre nós? O que nós temos feito? Nós temos que ter maturidade. É algo que nós temos dito muito aqui neste altar ultimamente. Maturidade. Buscar ter uma maturidade cristã. Buscar ter entendimento das Escrituras Sagradas. Para que nós venhamos ir a lugares mais profundos com Deus. Às vezes a gente quer tanto, mas a gente não está fazendo o primordial para que a presença de Deus se resplandeça, que o Espírito Santo comece a se manifestar através de nossas vidas. A gente tem dito muito aqui neste altar que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Temos dito muito aqui que não devemos entristecer a pessoa do Espírito Santo. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas com principados e potestades nas regiões celestes. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E então a gente pode ver que os passos de um cristão, ele geralmente, a profundidade que nós queremos andar ele que acaba determinando aonde ele quer estar na presença de Deus. E isso, alguns passos, somos nós mesmos que temos que dar diante de Deus. Ele mesmo tem feito a parte dele. A partir de alguns instantes, nós mesmos que temos que dar alguns passos diante dele, para que nós venhamos romper com algumas coisas, para que o agir dele continue em nossa vida. Nós sabemos que o nosso caminhar é de glória em glória. Não há campeão sem luta, sem batalha. Não há um vencedor se você não tiver luta. Então realmente nós vamos ter lutas, batalhas, mas a vitória já foi decretada. A vitória já é certa para aqueles que vivem a palavra e o buscam de todo o coração. A gente fica vendo que Deus, no Antigo Testamento, se nós formos ver, ele não utilizava ou manifestava a presença dele em qualquer pessoa. Se vocês forem olharem no Antigo Testamento, ele não se manifestava a qualquer pessoa. E hoje nós temos livre acesso da parte de Deus através dos méritos de Jesus Cristo e temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. E Ele vem nos limpando, Ele vem nos lavando, Ele vem nos redimindo, Ele vem nos fazendo pessoas segundo o coração de Deus. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz assim: também há um alerta do Senhor. Assim, porque é morno e não és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da boca.
Ou seja, nós temos que buscar Deus de todo o coração. Porque quando a gente leva uma vida cristã pelas coxas, ou até mesmo de qualquer jeito, Deus não quer nada de nós pela metade. Ele quer tudo por inteiro. Ele deu o seu melhor para que nós tivéssemos oportunidade de nos achegarmos a Ele. Então hoje, se nós queremos viver um avivamento de Deus, vamos começar por nós, vamos começar pela nossa pessoa. Até mesmo porque nós não devemos julgar as outras pessoas, mas sempre olhar para quem? Para nós. Nós temos que olhar para nós. E nesse termo aqui, quando ele usa, ele realmente faz uma comparação, um comparativo entre o imundo, o limpo, e o santo e o profano. Quando Deus está falando que Ele está a ponto de vomitar, é porque Ele está fazendo uma comparação. Então, Ele quer nos por inteiro. Ele não quer que a gente entregue nada pela metade. Eu tenho lido um livro que ele chama Cristianismo Equilibrado. Eu não cheguei ao término do livro. Ele é de John Stott. E algo bem legal da parte de Deus que falou comigo é que as igrejas têm vivido um extremismo que tem trazido um desequilíbrio à igreja. Eu fiquei pensando, extremismo, mas de que forma? A própria igreja está trazendo um extremismo, trazendo divisão entre os membros, onde se eu sou pentecostal, eu sou pentecostal. Se aquela pessoa gosta de um culto tradicional, ela é tradicional. Sendo que nós todos somos e cultuamos a Deus. Então nós ficamos vendo o quanto que a presença de Deus precisa estar em nós, para que nós venhamos a cada dia ser curado, sarado, adornados para a igreja que Jesus vem a buscar. E eu tenho tido um conceito bem diferente do que é a igreja, porque muitas vezes na minha caminhada cristã, as pessoas, eu tinha comigo que a igreja era eu, somente eu. E eu não tenho enxergado mais dessa forma. Eu tenho enxergado que a igreja somos nós. O que é a igreja? É o conjunto dos membros que formam a igreja. E quando Jesus fala que vai voltar e vai buscar a sua igreja, Ele está falando que vai buscar todos nós. Então eu não vivo um evangelho que é somente para mim, mas sim para as pessoas que estão ao meu redor, assim como foi dito aqui, para levar o reino do Senhor até Samaria, a Judeia, no Nova Lima, no São Conrado, onde quer que Deus nos posicionar, não importa. O que importa é que a presença de Deus, a presença do Espírito Santo esteja com você. Isso é o que importa. Aí você me pergunta, e como, Wesley, a gente pode manter o fogo do Espírito aceso dentro de nós? Como? E foi isso que Deus falou muito ao meu coração. Primeiramente, nós temos que aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas realmente aceitar. Como eu disse aqui no começo, muitas das vezes a gente aceita a Jesus, nós falamos que Ele faz morada, mas na hora de cumprir os mandamentos, isso aqui eu cumpro, esse aqui não. Esse aqui eu cumpro, esse aqui não. Então realmente nós temos que viver um evangelho verdadeiro e cumprir
tudo aquilo que a Bíblia, a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas nos diz. É isso que vale a pena. E nós só vamos usufruir de tudo aquilo que Deus já colocou para nós, como sempre é dito aqui em Efésios, né? Tudo está nas regiões celestiais. Nós só vamos usufruir o tudo quando a presença de Deus estiver completamente em nós, nos tomando. Segundo, guardar os mandamentos e princípios da Escritura. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Esse é o que me ama. Então nós realmente temos que buscar viver esse evangelho. Buscar realmente os mandamentos, os princípios. Porque a cultura dos céus está sendo tão quebrada ultimamente, porque as pessoas não têm vivido os princípios. Nós fomos tão ministrados esses dias a respeito da cultura dos céus. Não sei se vocês se lembram. A ministração que a Lola fez. Nós realmente temos que aprender a cultura dos céus sobre as nossas vidas. Porque enquanto a gente ficar brincando de ser cristãos e levarmos o evangelho pelas coxas, nós não vamos conseguir usufruir o tudo de Deus. Tudo que Ele tem para mim, tudo que Ele tem para você. Eu estou compartilhando isso porque foi isso que Deus falou no meu coração. Terceiro é observado que cristãos têm perdido o fervor espiritual por deixar se levar pelo modismo, perdendo o temor das coisas de Deus. Vocês têm visto isso por aí? Muitas pessoas têm perdido o temor de Deus para apenas estar no meio das outras pessoas, vivendo um modismo, onde tudo é relativo, onde tudo pode, isso aqui já está defasado, né? E tudo pode, é relativo. A geração tem vivido uma vida relativista, essa geração. E por isso temos sofrido tanto em uma mornidão espiritual e temos tanta dificuldade em que o agir do Espírito Santo venha e nos tome de uma forma por completa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9:10. Devemos buscar a renovação de nossas mentes diariamente, como dito em Romanos 12:2. E pensar em buscar e nos influenciar, como diz em Filipenses 4:8. Se vocês quiserem abrir as escrituras, Filipenses 4:8 para a gente ler junto. Filipenses 4:8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, houver algo de excelente ou digno de louvor,
nisso pensai. São tantas influências, tantas vozes que tem ao nosso redor, que ultimamente, se nós não buscarmos intensamente a presença de Deus, se nós realmente não buscarmos nos influenciar pelas coisas de Deus, nós vamos nos deixar ser influenciados. E isso é o que tem acontecido muito nessa geração. Homens e mulheres que não sabem para onde vão ou para onde vai, não têm uma opinião, uma decisão própria. Por quê? Por às vezes não escutar as vozes, escutar muitas vozes ao contrário. E se realmente a gente não buscar ter conhecimento da palavra, ter conhecimento, às vezes nós vamos nos deixar ser guiados por essas muitas vozes. E isso é fato, gente. Porque quando a gente não influencia, a gente acaba sendo o quê? Influenciado. Então nós devemos nos encher de tudo que é de Deus. Eu tenho uma coisa comigo que eu aprendi a não perder as oportunidades. Então, se me dá uma oportunidade, mesmo em meio à dificuldade, eu não rejeito. Eu não rejeito. Eu sou o cara mais improvável de estar aqui neste altar. Aqueles que conhecem a minha história e sabem, eu sou uma das pessoas menos improváveis de estar aqui falando da palavra de Deus. Mas Deus me levantou e quis que eu estivesse aqui para honrar o nome dEle, para honrar a palavra dEle, para que o nome dEle seja exaltado através da minha vida. Então, se o pastor me chamar e eu tiver condições, eu vou estar aqui, porque eu vou me encher de tudo que é de Deus, e não vou dar brecha para o inimigo me atacar, ou falar que eu não posso fazer, porque eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então a gente fica vendo que são várias estratégias que Satanás nos traz, tentando nos seduzir, tentando nos tirar da presença de Deus, deturpar a imagem dele em nós. Mas se nós estamos firmados e a presença do Espírito Santo está queimando em nós, ele não terá brechas. Ele não terá brechas para nos atacar, para nos trazer algum prejuízo ou fazer algo que venha denegrir a própria imagem do Deus através de nós. E nós podemos observar também que o Espírito Santo, como foi dito aqui, ele não se prende. E nas Escrituras Sagradas ele também age de forma usando elementos naturais que a gente pode observar. Ele usa sempre a água, na verdade usa o vento, e o fogo. Onde o vento dele sopra aonde ele quer. Então o Espírito Santo, ele age de uma forma totalmente misteriosa, onde que a gente não pode mensurar como, quando ou a maneira que ele vai fazer. Nós podemos crer, nós podemos viver o que ele tem para nós. E como eu disse, essas características do Espírito Santo, através do vento e através do fogo, exemplifica o vento que ele sopra onde ele quer. E o fogo? O fogo é o fogo do Espírito Santo que tem que arder em nossos corações. É o fogo de Deus que tem que arder quando a gente fala da palavra de Deus. Quando a gente toca um acorde de violão, ou até mesmo um toque de bateria, aquilo tem que arder no nosso coração.
quer comendo, quer bebendo, faça tudo para a honra e glória do nosso Senhor. É isso que a palavra fala. Então não perca as oportunidades. Hoje, o nosso culto começou desde o momento que nós acordamos. Ele já estava ali, juntamente conosco. E Ele estava durante o dia, e Ele está aqui neste momento. E como eu disse, nós temos sempre a oportunidade de querer nos achegar, ou até mesmo de querer estar aonde nós estamos, porque Ele é livre, Ele nos dá liberdade. O Senhor não fez nada querendo que as pessoas façam as coisas a favor dEle, impulsionando, não. As coisas de Deus é tudo serenamente, calma, e Ele confia em tuas mãos. E eu tenho aprendido muito a esperar no Senhor, a esperar as promessas dEle, porque o nosso coração ele é ansioso, o nosso coração busca tantas coisas, mas vale a pena aguardar o tempo de Deus. No momento certo, na hora certa, Ele vem com a providência, Ele vem com aquilo que você necessita, que você precisa, e faz do seu dia a dia muito mais leve, muito melhor. Basta crer somente. E uma característica do Espírito Santo que a gente vê é que ele sempre aponta para quem? Ele sempre aponta para Jesus. Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos redime e nos aponta para Jesus. Você tem que ser parecido com Jesus. Nós temos que ser parecido com Jesus. E o Espírito Santo é um dos maiores presentes que Ele nos deixou para nos capacitar a irmos aquilo que o nosso corpo físico não pode ir, aquilo que a nossa mente não pode chegar, o Espírito Santo consegue. Até através de gemidos inexprimíveis Ele consegue. Às vezes você não está conseguindo nem orar, mas você está com o coração contrito e quebrantado diante da presença dEle, e Ele te ouve. Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Espírito Santo agindo em nós. E Jesus, Ele veio aqui para estabelecer o reino do Pai. Ele veio aqui para cumprir as promessas. Muitas pessoas falam que quem matou Jesus foram os judeus, foram os romanos, mas foi o nosso pecado que levou Jesus para a cruz. E Ele se entregou como Cordeiro Santo, para que hoje a gente viesse ter possibilidade de fazer tudo diferente, vivermos de uma forma diferente. Esse é o evangelho que eu acredito. É o evangelho onde Jesus Cristo é o centro. E todas as coisas, perante a presença, o poder, a autoridade que é estabelecida nele, nós podemos viver o melhor de Deus. E eu gostaria de convidar o Ministério de Altar para que a gente venha louvar essa música, que é uma música muito bonita. E antes disso, eu quero falar mais uma palavra que está em Atos 2. Desde o versículo 1 diz assim:
E ao contemplar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Amém? Eu convido os irmãos, aqueles que puderem, aqueles que quiserem, na liberdade do Senhor, a ficar de pé, para que a gente venha louvar esse cântico. Não é nada por força, mas sim por aquilo que o Espírito Santo vai fazer agora. Essa presença, ela é muito preciosa, para que a gente fique guardando somente para a gente. É isso que vale a pena estar aqui neste altar. É falar das boas novas do Senhor, para que a presença dEle resplandeça em outras pessoas, resplandeça na sua casa, na sua família. Essa presença venha restaurar, venha curar, venha sarar feridas. Mas isso só acontece quando damos liberdade ao Espírito Santo. Onde há o Espírito, há o quê? Liberdade. Então abra o seu coração neste momento. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Fale: Senhor, estou aqui. Eu quero muito mais da Tua presença, Senhor. Eu quero ser muito mais cheio da Tua presença, a ponto que as coisas ao meu redor não venham me influenciar mais, mas eu venha viver a plenitude do Evangelho, a plenitude da Tua presença sobre a minha vida. Fale com Ele neste momento. Abra o seu coração, rasgue seu coração diante da presença dEle. Esse culto não começou agora, ele começou desde o momento que Ele já falou no teu coração, no momento que você abriu os teus olhos. E você está aqui diante da presença dEle. Glória a Deus, aleluia. Quando vier
está aqui neste lugar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, que a Tua presença, Pai, venha nos tocar essa noite, Pai. A modo que não venhamos, Pai, sairmos daqui da mesma maneira que adentramos essa porta, mas venhamos sair cheios, 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 cheios da Tua presença, Senhor. Que fique aqui, Pai, tudo aquilo que nos atrapalhe, Deus, de louvarmos o Teu santo nome e sermos representantes da Tua palavra, Deus, ali fora, Senhor. Queima, Senhor, tudo aquilo que tem nos atrapalhado diante da Tua presença e nos faz labaredas, Pai, para que venha se incendiar, Pai, o povo aqui dessa nação brasileira. Oh, Santo Deus, manifesta o Teu poder, Pai, manifesta a Tua presença através de nós, em nós, Pai. Te damos a liberdade no nome de Jesus, Pai, para que o Senhor comece a movimentar em nós, Pai, a Tua presença. Oh, Espírito Santo, te damos liberdade, Deus, neste momento. Vem com Teu fogo, vem, nos inflama, nos enche da Tua presença, Senhor. Estamos aqui, Espírito Santo. Estamos aqui, Espírito Santo. Vem com Teu fogo, Senhor. Consome tudo aquilo que não provém de Ti. Enche meus irmãos. Enche os nossos irmãos que não puderam estar aqui, Pai, essa noite, Deus. Que onde quer que eles estejam, Pai, eles venham ser cheios do Espírito Santo. Oh, Santo Deus, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Santo, 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 Santo. Oh, Santo, Santo. Mais da Tua presença, Senhor. Muito mais da Tua presença, Senhor. Labareda de e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de Te agradecemos, Pai. Te agradecemos e saímos entendidos aqui, Pai, que é o Teu Espírito Santo que luta por nós, Pai. A batalha já foi vencida, Deus, lá na cruz. E hoje nós podemos contemplar a luz do Espírito Santo em nós. Nós somos sal, nós somos luz nessa terra. Então continue nos abençoando, Pai. Esse é o nosso desejo do nosso coração como igreja, que venhamos sair daqui transbordando hoje, Pai, da Tua presença. Guarda o coração dos meus irmãos, Deus, para que eles venham ser cheios e continuem uma semana abençoada, no nome do nosso Senhor Jesus. Vem, labareda, vem como labareda de fogo e nos enche da Tua presença. Labareda de
chama do Espírito Santo nos conserve nosso coração, a modo que nós venhamos continuar buscando Ele firmemente a cada dia. Amém. Glória a Deus. Pastor Márcio. Glória a Deus, amados. Não precisamos ir longe de casa para sermos abençoados pela presença do Espírito Santo. E é assim que Ele trabalha. Quando nós abrimos o coração e somos ministrados, Deus é bom, amados. Todos os dias Ele nos dá a oportunidade. Estendam as vossas mãos. Que o nosso Deus, o eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, te abençoe e te guarde. Que o nosso Pai faça resplandecer a face dele sobre ti e te traga a graça. E Ele te abençoe e te dê uma semana de vitórias na presença dele, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja do Senhor diz: amém. Louvado seja Deus.